Tem a ver, inclusive, com o comentário do Mota, a manifestação de um parlamentar. Deixa eu trazer para a nossa audiência um post que foi feito por Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, deputado federal. Ele escreveu o seguinte: PCC e Comando Vermelho são terroristas, ponto. A decisão dos Estados Unidos reconhece aquilo que milhões de brasileiros já sabem na prática. Parabéns ao senador Flávio Bolsonaro pela articulação. O combate ao crime organizado exige firmeza e cooperação internacional. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, tudo bem, Guilherme Derrite é apoiador de Flávio Bolsonaro, né? Faz parte do grupo político dele. Eles não são do mesmo partido, mas fazem parte do mesmo grupo político. Agora, fica muito clara nessa manifestação, ele atribui essa decisão norte-americana a essa articulação de Flávio Bolsonaro. Acho que não dará para dissociar a decisão dos Estados Unidos à visita de Flávio, né? Acho que fica bastante impossível até pelo tempo, né? Pela ordem cronológica das coisas e também até aquilo que eu mencionei, a forma como foi relatado os temas da conversa logo após a mesma. Então, a verdade é que os efeitos práticos da visita que nós mencionamos lá atrás, quando o Lula esteve com Donald Trump, versus o efeito prático agora, ele realmente já é diferente. Agora, me parece que após os áudios ali de Flávio com o Vorcaro, que nós vimos e já comentamos aqui a respeito da queda, seja marginal ou não nas pesquisas, ele vai usar essa parte, que é um tema importante, da corrupção e da criminalidade no Brasil hoje, principalmente nesse caso da criminalidade, como capitalização para tentar buscar aquele espaço que, falamos, no meu entender, foi marginal, eu achei que seria maior de fato, para recuperar aquilo que ele eventualmente perdeu, pelo menos nas pesquisas de intenção de voto, que vão às manchetes e acabam induzindo determinadas decisões de pessoas. Então, eu acho que é indissociável até e principalmente pelo fato. O que me parece que sim, isso já estava bem arquitetado, as principais notícias começam já a mostrar esse tipo de coisa, não é atual, ou seja, há algum tempo atrás os Estados Unidos já sinalizavam que colocariam essas duas facções, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, como facções criminosas, como de fato são, e justamente essa ida de Flávio lá acaba por dar toda a chancela. Olha, é bem provável que o governo dos Estados Unidos apoiarão essas eleições. Não significa interferir ou absolutamente nada, como a mídia adora colocar. Não, ele tem essa preferência, uma vez que há um alinhamento de interesses e divisão de mundo. Pois é, inclusive a produção tem uma manifestação da embaixada, da embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Vamos colocar na tela? A embaixada fez a seguinte publicação pelas redes sociais. O Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. O seu alcance se estende por toda a nossa região e até o nosso país. Hoje designei essas organizações como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados. O governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar o acesso de narcoterroristas a financiamento e recursos. Está aí a postagem da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Ela pega parte do texto que já tinha sido publicado em sites e contas do governo dos Estados Unidos, em contas norte-americanas, e aí a tradução para a língua portuguesa. Deixa eu voltar com o Cristiano Beraldo para a gente analisar outros pontos, outros aspectos. Talvez o Beraldo tenha também algum complemento ao que disse o Dávila e o Mota. Vai lá, Beraldo. Caneto, veja, a gente está vendo aí as manifestações, inclusive de Guilherme Derrite, que foi secretário de Segurança de São Paulo, fez a Operação Escudo, atuou de forma muito dura no litoral, e aí conforme o governo foi recebendo críticas dessa grande imprensa, porque obviamente quando você está no combate ao crime, um outro policial pode cometer um excesso, isso é natural, são seres humanos atuando sob estresse, o Estado não oferecendo as condições ideais de trabalho, e aí o que fez o governo do Estado?
ao invés de bancar, ir para cima, dobrar a aposta, não, começa a recuar. Então, Guilherme Derrite só não fez mais no combate ao crime. Ele é uma pessoa completamente capacitada para liderar esse processo de destruir essas organizações criminosas, porque é isso que precisa acontecer, e não fez mais porque não foi dado a ele a oportunidade de fazer. Está aí hoje pleiteando uma necessária cadeira no Senado Federal, para que ele continue atuando também como legislador dentro do Senado para o desenvolvimento de instrumentos necessários ao combate ao crime. Então, quando a gente vê no Brasil, né, que essa vontade de combater o crime, ela sempre vai esbarrando ali. Só ver o que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, quando houve aquela operação em que mais de 110 marginais foram eliminados pela polícia, no dia seguinte tinha ministro do STF, ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal, todo mundo no Rio de Janeiro para dar uma dura no governador. Então, esse não é o país que quer combater o crime. Esse é o país que quer conviver com o crime e que reage quando aqueles que têm a prerrogativa de combater vão para cima. Então nós estamos vendo o Brasil sempre, né, esse governo que está aí, usando todos os instrumentos que ele tem à sua disposição para impor medo àqueles que querem fazer a coisa certa. Então, como nós não temos condição de garantir a segurança interna e impedir que essa insegurança seja exportada para outros países, o governo norte-americano tomou uma medida que permite a eles terem mais instrumentos para atuar nessas operações internacionais do PCC e do Comando Vermelho, que eles sejam duríssimos nesse combate e quem sabe assim nós tenhamos um bom exemplo vindo de fora. A gente vai continuar nesse tema, tem alguns outros elementos e dúvidas que pairam também sobre as ações dos Estados Unidos para combater facção criminosa. Eles poderiam realizar uma ação em território brasileiro? Eu preciso destacar a manifestação de Celso Amorim, que é uma figura de confiança do presidente Lula quando falamos de assuntos internacionais. Ele inclusive já fez parte de outras administrações petistas. Celso Amorim fez a seguinte manifestação: segurança pública é um tema fundamental para o desenvolvimento socioeconômico. Crime organizado é um mal que tem que ser combatido. Cooperação internacional é bem-vinda, especialmente em temas como lavagem de dinheiro e contrabando de armas. Pretexto para intervenção é inaceitável. Essa manifestação de Celso Amorim. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. A gente vai se encaminhando para a última sessão, o último capítulo aqui do programa. Você, Dávila, Celso Amorim não é o Itamaraty, mas é uma figura importante, que Lula, inclusive, segundo informações, o escuta demais. O que é preciso considerar em relação a essa manifestação? Já dá o tom, né? Mais ou menos de qual deve ser o posicionamento do presidente e do Itamaraty. Já dá o tom. Ele fala aquelas obviedades genéricas da diplomacia e depois, no fim, fala exatamente o que o presidente pensa, que isto é, na verdade, uma espécie de cheque em branco para uma eventual intervenção norte-americana no Brasil. O que é uma piada, que não é isso. E eu concordo que essa decisão é uma decisão do lado certo, como o Mota falou. Agora, se nós não fizermos a lição de casa doméstica, não adianta nada declarar o PCC como organização terrorista. Vai confiscar lá, como eu disse, dinheiro, droga lá fora, mas não vai adiantar nada. Esta é uma missão para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, combate ao crime organizado. Ou nós levamos isso a sério como prioridade número 1 do próximo governo, ou o Brasil vai se tornar um narco-estado, mesmo os Estados Unidos declarando o PCC uma organização terrorista. Pois é, deixa eu passar para o Roberto Mota. Mota, analisar a manifestação de Celso Amorim e essas teorias que muitos acabam postando nas redes sociais. Haverá possibilidade, inclusive, dos Estados Unidos invadirem o Brasil e realizarem operações como a que capturou Nicolás Maduro. Tem muita gente que coloca isso, querendo amedrontar cidadãos brasileiros. Mota, 1 minuto. Eu acho que essa declaração
é 100% alinhada com a visão que a esquerda brasileira sempre teve da criminalidade. Eles não consideram que o criminoso deve ser punido, eles acham que o criminoso ou é um pobre coitado que não tem culpa do que faz, ou é um revolucionário que está ajudando a corrigir a desigualdade e a trazer a injustiça social. É uma posição completamente inaceitável e moralmente indefensável. Pois é, a manifestação de Celso Amorim chamando a decisão de pretexto para intervenção, ou pelo menos colocando isso em perspectiva. Você, Bruno Musa, sua reflexão a respeito dessa posição de Celso Amorim, 1 minuto. Musa, eu acho que o seu microfone está fechado, só checa para a gente, por favor. Perdão, essa é a única forma que a esquerda tem para justamente justificar o injustificável. Qual seria o problema de uma organização terrorista ser colocada como de fato ela é? Qual é a justificativa? Será que os Estados Unidos invadirão o Brasil justamente por conta disso? É que não tem nem pé nem cabeça esse tipo de história. Mas é o único ponto que eles conseguem justificar, uma vez que a esquerda se perpetua no poder através dessa força, ou seja, atuando defendendo criminosos. E aí, quando entram como terroristas, parece que aquela crença que eles passaram ao longo dos últimos anos, que infelizmente pegou em boa parte da sociedade, simplesmente começa a cair por terra. Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, só passar a régua, trazer também sua reflexão. Você, Beraldo, o posicionamento de Celso Amorim e talvez essa tecla que eles acabem batendo bastante de intervenção, essa possibilidade. 1 minuto. Eu acho engraçado, Caneta, que as pessoas têm receio de que os Estados Unidos irão ao Brasil para poder capturar o presidente Lula, só porque o presidente Lula gravou videozinho fofo com a Deolane Bezerra, que está presa por associação com o PCC, ou será que tem mais coisa por aí? Porque os Estados Unidos não vai a lugar nenhum prender alguém se não tiver bastante embasado em provas de que aquela pessoa cometeu ilícitos que são graves para os Estados Unidos. Então, não é por aí. Só que o que resta ao presidente da República Brasileira é justamente esse discurso para o seu eleitorado de que está preocupado com a soberania, que o Flávio Bolsonaro vai entregar o Brasil para os Estados Unidos, esse blá 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 de sempre. Mas não há absolutamente nenhuma substância. Aliás, o atual presidente brasileiro não consegue discorrer de forma profunda sobre nenhum assunto, muito menos sobre combate ao crime.